Fala galera, Alfredo aqui pelo Estatisticamente Correto. Então, a gente vai começar uma série de vídeos aqui sobre resenha de livros. O primeiro livro escolhido foi um livro que eu tive contato assim que eu me formei, minha irmã me deu de presente, de formatura inclusive. É o primeiro livro não técnico, né, de estatística que eu tive contato, que é Uma Senhora Toma Chá, de David Salzburg. Para você que não leu o livro, fica aí que você vai ver o quão interessante é esse livro, por que você tem que adquiri-lo para ler, para leitura. E para você que já leu o livro, também fica aí para você ver pelo menos os momentos do livro que eu mais gostei, ver se você concorda, se discorda, qual foi o momento que você acha que devia ser citado e deixar nos comentários. Enquanto isso, antes da vinheta, não esquece de se inscrever aqui. Isso é muito importante pra gente, vai dando energia, vai dando ânimo pra gente continuar o canal. É um canal de entretenimento estatístico, é bem raro aqui. Então, não se esquece de se inscrever, não se esquece de já curtir. E é isso aí, vamos lá. Bom, para quem não conhece o livro, é esse daqui, ó, Uma Senhora Toma Chá. Ele fala aqui como a estatística revolucionou a ciência do século XX, né? Então ele é basicamente um livro de história, contando a história da estatística no século XX. Enfim, fala algumas coisas também, cita algumas coisas de outros séculos, né? Também mais para ambientar. São 200 e poucas páginas de leitura mesmo, assim, acho que são 230 por aí. O livro tem 277, mas tem aquela parte de prefácio e tudo mais, então acho que são 230 e poucas páginas. Essa versão brasileira é interessante que o próprio David Salzburg faz uma espécie de prefácio, né, para a versão brasileira. Ele cita alguns estatísticos famosos, o Moretti, ele cita a Maria Olada Vares, né? Acho que é lá do Rio de Janeiro, da UFRJ, né? Enfim, cita alguns estatísticos de renome aqui no Brasil, o Damião também é citado aqui, no Rio Grande do Norte. Enfim, ele cita algumas estatísticas mostrando todo o cuidado dele de conhecer aqueles que têm desenvolvido a estatística também aqui no Brasil, né? Bom, David Salzburg, ele nasceu ali no começo da década de 30. Então, por esse motivo, ele viveu muito da história da estatística do século XX. Para quem não sabe, para quem for ver, a gente também vai fazer alguns vídeos contando a história da estatística e tudo mais. A estatística se desenvolveu muito nesse século XX, né? Foi no século XX que foi criada a Tate Student, foi no século XX que foi estudado algumas coisas que foram criadas antes, como o Teorema do Limite Central e tudo mais. Foram, foram, Foi montado, né, o primeiro delineamento de experimento, que dá o título do livro, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, muito do que a gente conhece hoje na estatística, a reamostragem, né, o bootstrap e tudo mais, muito que a gente conhece da estatística surgiu no século XX, ou se não surgiu, ressurgiu, né, como a lei de Bayes, por exemplo, ou também foram demonstradas, né, no século XX. Então, muito da estatística foi desenvolvida no século XX. E aí o David Salzburg estava vivo, ainda é vivo, né? Ele felizmente ainda não faleceu. E aí ele resolveu fazer esse livro contando a história desse século, né? Do século XX, da estatística. E tem muita história interessante, cita vários estatísticos. É bom ver ali a história do Galton, do Gomogorov, do Egon Pearson, que ele cita, do criador do Bootstrap, Bradley Efron. Enfim, ele cita a história de vários estatísticos aí de renome no século XX, inclusive como que eles desenvolveram, né, o que eles desenvolveram, como o Efron chegou na amostragem, o, como o Fischer desenvolveu, né, o delineamento de experimento. Enfim, ele entra em detalhe da história, de uma forma nada técnica, né? Então fica bem mais fácil de entender o porquê de surgiu aquela metodologia, aquela ferramenta estatística. E eu achei bem interessante. Inclusive, quando eu ministrei aula de estatística aplicada, né, para alunos de outras áreas,
No trabalho final, eu recomendei que eles lessem assim, o pessoal que estava tendo um pouco mais de dificuldade, eu recomendei que eles pegassem 2 capítulos qualquer do livro e fizessem uma resenha, né? E aí os dois retornos que eu tive, na verdade eu tinha passado com mais alunos, né? Alguns não queriam, enfim, escolha do aluno, que preferiu reprovar, mas os 2 alunos que devolveram o trabalho com a resenha, eles chamaram a atenção falando, caramba, professor, você podia ter falado desse livro antes, que várias coisas que você comentou aqui, ficou bem mais, várias coisas que a gente aprendeu aqui, ficou bem mais claro a gente vendo a história, de como surgiu e tudo mais. Eu falei, é verdade. Poderia ter citado o livro, mas eu nunca espero que um aluno vá querer saber sobre a história da estatística para poder saber um pouco mais sobre ele. Tá, mas o livro é pequeno, né? Relativamente pequeno, são 200 e poucas páginas, mas são muitos capítulos, são 29 capítulos, se eu não me engano, e às vezes no mesmo capítulo ele conta várias histórias diferentes. Então, para esse vídeo aqui, eu resolvi trazer 5 momentos que eu mais gostei do livro, 5 histórias que eu achei mais interessante. Claro que eu não vou contar o final nem tudo, eu vou contar só sobre o que é a história, para ver se vocês vão ficar interessados aí no livro, tá certo? Bom, eu vou falar os 5 momentos que eu mais gostei do livro, pegando do que eu menos gostei, não que eu menos gostei, né? Mas o menos fantástico, vamos dizer assim, até o capítulo que eu achei mais fantástico, aquele capítulo que prende mesmo a leitura. Bom, começando então pelo 5º momento, é o capítulo 18, Fumar causa câncer, o nome do capítulo. O capítulo 18, assim como vários outros capítulos, a figura central acaba sendo o Ronald Fisher. E aí ele começa relatando que o Ronald Fisher, por ser fumante, né, por ter esse hábito de fumar, ele não aceita os estudos que começam a surgir, mostrando que o fumo, né, de tabaco acaba aumentando o risco de câncer. E aí mostra toda a tentativa do Fischer de tentar mostrar que essa relação de causa e efeito não existe, né, entre o fumo e o câncer. Aparece também o Caulfield, isso tudo no final da década de 50, tá? Aparece também o Caulfield tentando mostrar que, que que existe sim essa relação de causa e efeito, né? E tentando entrar aí na dificuldade da estatística, né? De demonstrar essa questão da causalidade, fugindo ali da correlação. É um capítulo bem interessante, que é um amplo debate ali, um pano de fundo sobre o câncer, né, e sobre o fumo, mas acaba também discutindo, debatendo também uma coisa que muitos estatísticos tentam ainda conversar com a sociedade, mostrar a diferença, né, de correlação, de estudos de correlação e estudos causais. É um capítulo bem, bem legal mesmo. O 4º momento, que eu mais gostei do livro, é o capítulo 4, por coincidência também, é o capítulo que é denominado Revolver um Monte de Estrume. E aí nesse capítulo ele começa a contar a história sobre a briga, né, uma briguinha ali entre o Ronald Fisher e o Carl Pearson, inclusive ao ponto o Carl Pearson era mais velho, né, um pouco mais velho, o Fisher ainda era jovem, ao ponto do Fischer tentar publicar na revista do Pearson, que era Biométrica, que está aí até hoje, e não consegui porque, enfim, porque tinha essa rixinha aí entre os dois, mais um duelo de gênios ali. Bem interessante ouvir essa história e tudo mais, e como ela se estendeu, não a briga, né, mas como a história se estendeu ainda com o nascimento do filho de Pearson, do Carl Pearson, o Eagle Pearson. Isso é contado mais na frente no livro, mas enfim, ali está o início, esse duelozinho ali entre o Fischer e o Pearson, que segue por
alguns outros capítulos do livro, enfim, é bem interessante. Vale a pena. O terceiro capítulo é o capítulo 15 do livro, como se fosse uma mosquinha. Conta a história da Florence Nightingale David. É muito importante já frisar aqui que ela não é filha nem parente da Florence Nightingale, que é muito famosa, enfermeira muito famosa, que foi uma estatística também autodidata, né? Mas tem essa Florence Nightingale David, que é outra pessoa. No livro, no começo do capítulo, inclusive, vocês já vão saber por que ela recebeu esse nome. E aí conta a história dela trabalhando com Calpisso, né, no começo, no laboratório do Calpisso, enfim, com toda aquela questão do cálculo do coeficiente de correlação e tudo mais. É um capítulo bem interessante também, bem legal, ver como ela cresceu ali trabalhando com um dos gênios ali da estatística. Não é o único capítulo que fala sobre mulheres no século XX da estatística, tá? Tem um outro capítulo, inclusive, especial para falar sobre as mulheres. Não um capítulo, mas uma parte do capítulo para falar sobre as mulheres, fala sobre a Grace Alpa, fala sobre a Gertrude Cox, enfim, eu não estou lembrando todas as mulheres aqui que são citadas, mas fala sobre o trabalho de várias mulheres, a Bishop também, fala sobre o trabalho dela com dados de contagem, né? Então tem muitos trabalhos interessantes das mulheres no século XX que são citados no livro. E em particular esse capítulo eu acho bem legal, mostrando o começo da história da Florence Nightingale David, que é a estatística, não a enfermeira que é mais famosa, que acabou também tendo grande contribuição na estatística, mas mais na parte gráfica, né? A Florence Nightingale trabalhou ali na guerra, no período da guerra, e aí, como enfermeira, ela desenvolveu o gráfico de Haddad, enfim, muitas coisas muito interessantes. Meu segundo momento favorito do livro é o capítulo que eu não vou falar o nome, porque senão vai dar meio que um spoiler, mas é o capítulo que fala sobre a distribuição T-Student. E aí fala como que ela surgiu, quem foi o criador da distribuição T-Student, quem era esse tal de Student que não podia colocar o nome dele na distribuição, por que, que ele não podia colocar o nome dele na distribuição. Enfim, é um capítulo muito legal, muito interessante. Inclusive, esse capítulo para mim é um dos capítulos que mais, quando eu li, foi o capítulo que mais me mostrou assim, caramba, olha como a estatística é aplicada em qualquer lugar, né? O Student, né? Eu não vou falar o nome dele, mas o Student trabalhava numa, enfim, eu não vou também falar, mas uma indústria que eu particularmente nem imaginei que o estatístico poderia ser tão útil, né? É uma indústria que inclusive aparece em vários outros capítulos, enfim, parece ter um histórico já de contratação de estatístico. Eu não sei como é que é hoje, mas eu fiquei bem impressionado mesmo com a ampla área, as amplas espaços de áreas, né, que a estatística pode ser aplicada, inclusive nessa indústria aí que é citada no capítulo. Eu não falei o capítulo, mas é o capítulo 3, né? É a segunda faixa favorita, mas é o capítulo 3. O título do capítulo já fala o nome do student, mas é bem interessante conhecer a história dele. Bom, e também, para fechar a lista, mas não nosso vídeo, tá? Ainda tem mais, tem o meu momento favorito, que é o capítulo 1. Então, o David Salzburg foi muito sábio, tanto na escolha do título, eu acho, como também na escolha do qual seria o primeiro capítulo. É um capítulo que já nos prende, já nos mostra para que o livro veio, que é o nome do capítulo é o mesmo nome do livro, né? Uma Senhora Toma Chá, e ali ele conta a história de como o Fischer, né, desenvolveu ali o primeiro delineamento de experimento dele, como eles publicou o primeiro artigo, né, Design of Experiments, por que, de onde surgiu isso, e aí conta, né, toda a história. Eu não vou contar toda a história, mas toda a ideia surgiu numa roda de conversa da universidade, professores, enfim, de estudantes, conversando sobre. Nessa roda de conversa, uma senhora alegou, uma das pesquisadoras, alegou que ela saberia diferenciar
né, o que que viria primeiro no chá inglês. Para quem não sabe, o chá inglês costuma ser servido com leite. E aí ela afirmou que saberia, só tomando, ela saberia o que que foi colocado primeiro, se foi o leite ou se foi o chá na xícara, né? E aí Fischer foi desenvolver esse experimento, né, para poder testar se o que aquela senhora estava falando era verdade, se ela saberia realmente reconhecer o que que foi colocado primeiro numa xícara, o leite ou o chá. Eu não vou falar resultado, não vou falar mais detalhes sobre os experimentos, mas é um capítulo realmente já para aprender, para mostrar para que o livro veio, para mostrar o quão interessante é o livro. Se você tiver dúvida, inclusive, corre atrás de tentar ler pelo menos o primeiro capítulo. Eu tenho certeza que você vai querer ler o resto do livro. Vocês vão ver como David Salzburg sabe escrever bem, sabe detalhar bem e sabe prender a atenção do leitor, contando detalhes assim parecem ser tão chatos, mas se tornam divertidos, né, do jeito que ele conta, que é contar a história da estatística, de como a estatística se desenvolveu, tá certo? Bom, tem um extra, né? Não é um momento, não é em particular o momento que eu mais gostei, nem um dos que eu mais gostei. É interessante também que no final do livro, o David Salzburg separa um capítulo para reflexões, né? O que, que seria, qual a verdadeira aplicação da probabilidade no mundo real. O livro em si já é cheio de debate filosófico sobre a questão do uso da probabilidade, sobre a questão da relação de causa e a correlação, né? Ele fala também sobre a questão de juízo, né? De atribuir do paradoxo ali de trabalhar com o erro do tipo 1, o erro do tipo 2, enfim, tudo mais, nos testes de hipóteses. Ele é um livro, assim, em alguns momentos bem filosófico, mas em particular o último capítulo ele separa para fazer essa discussão uma reflexão, né, sobre qual o real sentido da probabilidade na vida real, o que, que significa dizer que uma coisa é mais provável e tudo mais. É, e também faz ele faz um relato, né, do que já estava acontecendo no final do século XX, das outras áreas estarem tomando posse da estatística, né, a genética principalmente, por vários geneticistas terem aprendido tão bem a estatística, eles acabaram que tipo tomaram para si o estudo da estatística sem necessitar tanto de estatísticos trabalhando nos seus laboratórios e tudo mais. Ele não entra na questão, mas acaba que pega também no século XXI. Essa reflexão nos leva também para o que aconteceu, por exemplo, com a ciência de dados, que surgiu aí, está explodindo com metodologias estatísticas que já existem há tanto tempo, né, mas que não eram tão utilizadas porque a gente não tinha uma gama de dados assim tão grande, ou até tinha, mas não tinha como trabalhar, não tinha capacidade de processamento das máquinas e tudo mais. E aí ele faz uma pergunta, né, de o que vai ser da estatística do século XXI, esse século que a gente está vivendo agora. Mal ele sabia, por exemplo, que a gente estaria vivendo um tempo pandêmico, mas é bem interessante essa reflexão do final do livro. Eu recomendo bastante o livro, bastante mesmo. Para quem então está no começo da graduação, eu já leria esse livro, se eu soubesse da existência dele, já teria lido esse livro no meio da minha graduação. Foi um livro que, para quem não sabe, eu não pensava tanto em fazer mestrado assim que eu terminei o meu curso. Foi um livro que me confirmou, né, que eu queria fazer mestrado. Eu achei muito interessante a forma como a pesquisa estatística se desenvolveu no século XX e tudo mais. Quis fazer parte também do século XXI. Então é um livro bem interessante, eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar esse livro da senhora Tamachá. Eu vou botar o link da Amazon, se você quiser ver se está mais barato em algum outro lugar, pode ver, mas é porque, como eu sou associado lá, se você comprar lá, você vai estar ajudando a gente também. Enfim, é um livro bem. Eu recomendo bastante. Se você não quiser para você, se você já leu, pode olhar também para dar para alguém que você conhece que está fazendo estatística. Como eu disse, foi a minha irmã que me deu, foi um ótimo presente. É um livro que eu gosto bastante. Hoje eu li 2 vezes. Pretendo ler uma terceira vez, porque faz tempo que eu li a segunda vez. Eu
Foi, sei lá, 2012, 13 por aí. Foi antes do iniciar meu mestrado na UNB. Então faz bastante tempo, eu quero dar uma relida de novo. Enfim, fica a recomendação aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem no comentário, fala algum livro que vocês conhecem também, que vocês querem uma resenha, ou então que não conhecem, não leram um livro, mas tem curiosidade de saber se é bom e tudo mais. Talvez seja um dos que eu tenho aqui. Eu tenho muito livro de história e estatística, muito livro que às vezes é de história, mas que acaba envolvendo estatística também. Muito livro mesmo. Quem conhece a gente no Instagram sabe disso, a gente coloca quase toda semana recomendações de livro. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, novamente, para você que ficou no final, deixa aí no comentário, ficou até o final. Se inscreve no vídeo, dá a curtida, ativa o sininho, que assim você fica sabendo logo assim que for publicado qualquer vídeo, vocês já ficam sabendo, já entram aqui, comentam. E é isso aí. Obrigado, galera.